Fala galera, tudo certo? Bom, hoje vamos ter mais um vídeo do canal. Mas é o seguinte, bom, hoje vamos ter um vídeo na verdade diferente, especial. É o seguinte, vou falar um pouco sobre arquitetura. Na verdade só o básico mesmo, mas algumas noções e alguns tipos para o pessoal ter alguma ideia de mais ou menos como ela foi criada e construída e evoluiu conforme o tempo e a história. Então vamos acompanhar. Bom, a palavra arquitetura vem do grego arquitectos, que no sentido literal significa arque, chefe, primeiro ou principal, e teton ou quiteton significa construtor. Então mais ou menos o encaixe da palavra significa construtor principal. Essa mais ou menos é a base para o arquiteto. E arquitetura, né, que é a profissão, e arquiteto para o profissional. Mais ou menos assim. Bom, o termo, na verdade, quando passou do grego para o latim, ficou arquitetura para se referir à profissão e arquiteto para se referir ao próprio profissional. Bom, na arquitetura também existe a arquitetura vernacular, que significa arquitetura. O termo vernacular vem do latim, que significa vernáculo. Não, o termo vernacular vem do latim, que vernáculo significa doméstico, nativo ou indígena. Então o termo é para referir sobre arquitetura local, de um local específico mais ou menos. Na antiguidade oriental e clássica, por exemplo na Mesopotâmia e no Egito, a arquitetura era mais ou menos fundamentada nos deuses ou no divino. Arquitetura e urbanismo refletiam as culturas antigas, normalmente recorriam à monumentalidade para, como eu posso dizer, para representar simbolicamente o poder político do governante ou da elite dominante. Já na arquitetura antiga, como a romana e a grega, não foram tão inspiradas na arte religiosa, no caso, no início, na clássica. Elas foram mais desenvolvidas como... Elas evoluíram sob ideias cívicas. Então, a romana, que pegou muita coisa da arquitetura grega e incorporou às suas próprias construções. E se formou também o estilo arquitetônico clássico. Então, ou seja, a antiga é dividida em ocidental e oriental. Daí a ocidental, no caso, a europeia, com a grega primeiramente, depois a romana, que incorporou muitas delas. E no caso a asiática, com a do Egito e a Mesopotâmia. Bom, a arquitetura asiática também se desenvolveu de uma forma diferente da arquitetura europeia. No caso, ela está dividida entre arquitetura hindu, budista e sikh, cada uma com características diferentes. A budista é que mostrou mais diversidade conforme a região onde ela foi representada. E a hindu tinha um diferencial que representava os chakras, ou seja, o macrocosmo e o microcosmo. Por isso os templos hindus são... A arquitetura hindu ficou caracterizada pelo conceito dos chakras, que significava sempre representar o macrocosmo ou o microcosmo nos seus templos. E as religiões panteístas tentavam estabelecer também com a natureza para aprimorar a paisagem local. E também temos a arquitetura medieval europeia, que consistia nas guildas formadas por artesãos e outros construtores, que eles sempre organizavam seus negócios para fazer as construções, no caso as eclesiásticas principalmente. Então os contratos acabaram sempre sobrevivendo, no caso. Então o papel do arquiteto, ou master,
latomoro, que significa o mestre pedreiro, né? Eles eram responsáveis pelas obras. Bom, as principais construções eram os edifícios de abadias e catedrais. E é claro, sempre se baseando nas arquitetura clássica romana e grega, na construção de castelos por toda a Europa durante a Idade Média, dos Balcãs à Espanha e de Malta à Estônia, que também ficou um grande patrimônio arquitetônico europeu. Bom, aí temos a arquitetura islâmica também, com seus templos suntuosos, e a arquitetura africana, e também temos a arquitetura pré-colombiana, cada uma com suas características diferentes, mas todas principalmente com intuitos religiosos. Bom, quanto ao estilo, além do clássico, temos também o estilo gótico. Para quem não sabe, o estilo gótico ele vem dos godos, em homenagem a eles, já que eles ocuparam uma grande parte da Europa nesse período. Então, basicamente, eles incluíram nas construções as ogiva, abóbada em cruzaria e o arcobotante. Então vamos falar sobre cada uma delas. Esses detalhes permitiam que o peso da obra fosse distribuído melhor em vários pilares, e também conseguiram construir grandes monumentos, que eles iam fazendo tipo em escada. Isso, o peso do teto fosse melhor distribuído entre os pilares, não necessitando só de paredes para segurar a obra. E também temos a arquitetura do Renascimento. Esse sim foi um grande período arquitetônico na Europa. No caso, começou com o grande Renascimento europeu. Por quê? Porque até então, o arquiteto no caso, quem fazia a obra, ele tinha tanto que projetar quanto construir. Mas nessa parte, principalmente na Itália, eles começaram a dividir o arquiteto do construtor. Então o arquiteto tinha mais liberdade para desenhar a obra e fazer tudo conforme ele queria, no caso. Então começou a ter um certo desenvolvimento e melhores técnicas quanto às clássicas da arquitetura grega, romana e da própria gótica, para incorporarem em suas obras. E rapidamente também depois esse estilo ficou muito famoso e foi espalhado por toda a Europa. Bom, o estilo renascentista, ele sempre prioriza a simetria, a proporção e a geometria, mas é claro, incorporando vários outros modelos como o grego, o romano e até o gótico. Então existem arranjos ordenados em pilares, pilastras e lintéis, bem como o uso de arcos, cúpulas, nichos e edículas, que substituíam os sistemas proporcionais mais complexos e os perfis irregulares da Idade Média. E por fim, nessa classe, temos a arquitetura barroca, que na verdade é uma reação à simetria do Renascimento. Eles utilizam o dinamismo plástico, a suntuosidade e a imponência, com elementos contorcidos, espirais, produzindo diferentes efeitos perspectivos ou ilusórios, tanto nas fachadas quanto nos desenhos das plantas. A intenção era a criação de ilusão do movimento, combinação e abundância de linhas opostas, que reforçam o efeito cênico, ou seja, para uma obra ficar cada vez mais bonita. E a palavra portuguesa define o barroco como pérola imperfeita. Bom, depois desses três tipos de arquitetura mais moderna, né, começando com a clássica ou no caso a antiga, né? Daí veio a clássica com a grega e a romana. Depois nós tivemos a gótica, a renascentista e o barroco. Depois nós tivemos a arquitetura moderna, que daí incorporou todos esses elementos, mas as técnicas de construção e principalmente no caso a parte da engenharia, né, nas obras. E depois nós tivemos a arquitetura contemporânea, que também é um novo passo desses estilos, né?
Eu vou mostrar alguns desenhos para tentar explicar melhor sobre cada tipo de arquitetura e também algumas fotos. Bom, na arquitetura grega temos o pilar como o principal representante, né? Na romana temos o arco, que existem arcos bem famosos como o Arco do Triunfo, por exemplo, que depois incorporou outros estilos da arquitetura grega. Esse é o desenho da ogiva. Começa com um triângulo e depois partes semicirculares até formar como se fosse uma ponta. E na arquitetura gótica, basicamente eles vão botando pilares cada vez mais altos e outros menores para segurar a obra. E temos a abóbada em cruzaria, que é esse desenho. Bom, eu também vou mostrar algumas fotos de alguns exemplos desses tipos de arquitetura. Então acho que mais ou menos é isso. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é bem básico mesmo o vídeo. É mais para falar sobre alguns estilos e temas sobre arquitetura. Valeu então pessoal, e até a próxima.